Feche os olhos por um instante. Imagine acordar amanhã e perceber que tudo mudou. Não porque ganhou na loteria, nem porque algo milagroso caiu do céu. Mudou porque você se tornou quem precisava ser. Seu extrato bancário transborda. Sua casa reflete os sonhos que antes só existiam na mente. Você dirige o carro que um dia visualizou como distante. Tem tempo para escolher como viver. E mais do que tudo, carrega dentro de si a certeza de que aquilo tudo não veio do acaso. Foi construído por você. Agora abra os olhos e repare. Repare em como está pensando. Observe as palavras que usa quando conversa consigo mesmo. Sinta o jeito como se movimenta, porque é aí que tudo começa. Napoleon Hill passou a vida estudando homens que alcançaram a cúpula da prosperidade e concluiu algo poderoso. Ninguém chega ao topo se agindo como se estivesse no fundo. Não é o dinheiro que transforma a mente, é a mente que transforma a vida. E neste exato momento, você está tomando uma decisão. Ou continua pensando como alguém que precisa de sorte, ou começa a agir como quem já venceu. Você não está aqui por acaso. Este texto não é mais uma mensagem motivacional. É um espelho. E se você realmente aplicar o que está prestes a descobrir, sua vida dificilmente continuará igual. Napoleon Hill revelou, em sua obra e entrevistas, que a linha que separa os que enriquecem dos que permanecem no mesmo lugar não é financeira, é identitária. Aqueles que constroem fortunas pensam como milionários muito antes de terem dinheiro. Os outros esperam o dinheiro chegar para só então começarem a se enxergar como merecedores. Mas é aí que tudo desanda, porque a mente não se adapta ao dinheiro. É o dinheiro que responde à mente preparada para recebê-lo. A verdade é que quem você conhece hoje como pessoas bem-sucedidas não esperou a riqueza para se comportar com grandeza. Eles se moviam com confiança antes dos números na conta, falavam com visão antes dos resultados, decidiam com coragem mesmo sem garantias. E isso não é romantização, é um padrão mental. Este texto não oferece promessas vazias, é um manual, um código mental. Um convite para ativar a identidade de quem já alcançou o que você deseja, com uma única diferença. Você vai começar agora, antes de ver qualquer resultado. E é justamente por fazer isso antes que a magia acontece. Porque a realidade sempre obedece à mente que comanda. O dinheiro é uma consequência, não o ponto de partida. Se você chegar até o fim desta leitura, terá em mãos 10 princípios práticos que, se aplicados, vão treinar sua mente para operar no mesmo nível daqueles que construíram riqueza com propósito, consistência e visão. Hill jamais estudou os ricos por idolatria. Ele os observou para entender o que os tornava diferentes. E entre todas as descobertas que compartilhou, uma se destaca. Antes de ter dinheiro, todos pensavam como se já o tivessem. Antes da conta cheia, havia uma mentalidade abundante. O erro está em esperar para se sentir abundante depois de ter dinheiro. A mente não funciona assim. Ela não responde ao externo. Ela cria o externo. Por isso, olhe para dentro. Qual é seu diálogo interno? Você costuma repetir frases como "tá tudo caro", "é difícil", "isso não é para mim"? Se sim, sua mente já está programada para a escassez. E o mais preocupante, essa programação é automática. Ela se forma sem que você perceba, porque fomos ensinados a pensar pequeno desde cedo. Frases como "isso é caro demais", "não temos dinheiro para isso", ou "dinheiro não dá em árvore", moldaram a base do que acreditamos sobre prosperidade. E sem perceber, começamos a construir nossa realidade com tijolos invisíveis, os pensamentos. Só que Hill percebeu algo brilhante entre os milionários que entrevistou. Nenhum deles pensava em termos de limites. Eles não davam ouvidos ao medo, nem à escassez. Pensavam em termos de possibilidade, de expansão, de decisão.
E essa forma de pensar alterava tudo: sua bioquímica, sua postura diante da vida, sua frequência emocional. A mente sempre vem primeiro. A matéria só obedece. Quer atrair mais dinheiro? Então comece se vendo como alguém que é capaz de produzi-lo. Não basta querer, não basta sonhar. É preciso acreditar, agir e encarnar essa nova identidade. Não no futuro, agora. Pense com clareza. Quem você seria se já tivesse conquistado 1 milhão? Que tipo de conversa estaria tendo? Quais desculpas deixaria de dar? Quais ideias começaria a dizer sim? E a quais comportamentos diria não? Porque o segredo está exatamente nisso. Não é o dinheiro que transforma você. É a pessoa que você se torna para merecê-lo. Os que enriquecem não fazem isso por acidente. Eles se tornam ricos porque a mente foi treinada para comportar a prosperidade antes mesmo que ela chegasse. E é por aí que se começa. Não com evidências, mas com uma decisão. Você não precisa de mais provas, precisa de convicção. Reprograme sua mente para agir a partir da abundância, para decidir com base na certeza de que também pode. Porque a mente não distingue o real da repetição. Ela responde ao que você alimenta. Se você começar a repetir ideias de sucesso, a se enxergar como capaz, a visualizar com intenção, algo começa a se alterar no invisível. Sua mente começa a preparar terreno para uma nova realidade. E acredite, o mundo real não terá alternativa a não ser acompanhá-la. Pensar como uma pessoa próspera é o primeiro passo, mas o segundo, e talvez o mais desafiador, é agir como tal. É aqui que muitos desistem. Sabem o que querem, até sonham grande, mas continuam se comportando como se não fossem dignos daquilo que desejam. Napoleon Hill foi direto ao ponto. Desejo sem ação é ilusão. Querer não transforma. Agir sim. Você quer mudar de vida? Então pare de esperar. Não espere pelo carro, pela casa, pelo investimento certo, pelo dinheiro cair na conta. Comece agora a vestir-se, a se comunicar e a tomar decisões como a pessoa que já vive aquilo que você projeta. E não se trata de gastar o que você ainda não tem, nem de viver de aparência. Trata-se de se alinhar com a sua nova identidade. Pense por um instante. Alguém que já venceu desperdiça tempo com discussões sem propósito? Permanece cercado de negatividade? Questiona cada passo? A resposta é óbvia. Quem já conquistou algo grande não caminha sem direção. Age com foco, com energia, com presença. Seu corpo comunica isso, sua postura, seu tom de voz, seu olhar. Cada escolha é um sinal. Não apenas para o mundo, mas para o seu subconsciente. O modo como você se comporta reforça a identidade que está cultivando, para o bem ou para o retrocesso. Seu corpo precisa expressar a decisão que sua mente já tomou. Não adianta dizer que quer prosperidade se seu comportamento denuncia dúvidas, insegurança e baixa expectativa. A congruência entre intenção e ação é o que transforma vibração em resultado. Se você continua adiando metas, esperando a motivação certa, dizendo na segunda eu começo, procurando razões externas para agir, é duro ouvir isso, mas sua mente ainda está rejeitando o dinheiro. A riqueza não vem da carência. Ela se atrai pela convicção, pelo movimento, pela coragem de começar antes que tudo pareça perfeito. Reflita. Os grandes empresários que hoje admiramos não tinham tudo pronto quando começaram. Eles deram o primeiro passo mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem recursos. E esse foi o diferencial. Enquanto muitos esperavam o momento ideal, eles já estavam construindo. A vida não responde aos seus lamentos, ela responde aos seus atos. E os atos que movem o mundo não são os grandiosos, mas os consistentes, carregados de fé prática. Agir como se já tivesse vencido não é fingimento,
é treino, é condicionar sua mente a entender que o sucesso já faz parte de quem você é. Toda vez que você decide com firmeza, que se veste com dignidade, que se comporta com intenção, está moldando a realidade que deseja alcançar. A pergunta é: o que o seu eu milionário faria agora? E a resposta, mesmo que venha com medo, deve ser vivida. Porque quem se move a partir da sua versão mais elevada termina se tornando essa versão. A maioria das pessoas se expressa a partir do medo e não dos desejos. Repetem o que não querem, reforçam escassez com palavras, alimentam derrotas com frases automáticas. Napoleon Hill foi enfático. Aquilo que você repete com emoção se transforma em comando direto para sua mente. Isso se chama autossugestão e é um dos pilares mais poderosos da reprogramação mental. Pare e se escute. Você tem dito frases como: não dá para mim, isso é caro demais, dinheiro é difícil, alguma coisa sempre dá errado. Se sim, está programando sua vida com códigos de derrota. E sabe o que é mais alarmante? A mente não questiona, ela apenas obedece ao que é repetido, sem filtrar, sem avaliar. Apenas executa o que ouve com frequência. Agora pense no impacto de trocar essas frases por declarações intencionais todos os dias. O dinheiro vem até mim porque sou disciplinado e preparado. Cada decisão que tomo me aproxima da riqueza. Estou construindo minha liberdade financeira com foco e consistência. Isso não é pensamento mágico. É neurociência aplicada. É comportamento moldado pela intenção. Sua linguagem define sua identidade, e sua identidade define seu destino. Observe qualquer pessoa que alcançou sucesso genuíno e você verá o mesmo padrão. Elas falam com convicção antes mesmo dos resultados, porque a convicção antecede a conquista. Quando você fala como alguém que já venceu, seu corpo responde, sua energia muda, sua presença se intensifica. Você se torna magnético, mas quando suas palavras sabotam seus sonhos, você trava, fica parado, congelado entre o desejo e a dúvida. A tarefa é clara. Elimine do seu vocabulário tudo que limite sua expansão, tudo que repita medo, escassez ou fracasso, e substitua essas expressões por afirmações que o impulsionem, mesmo que pareçam estranhas no início. Isso é normal. O desconforto da repetição é o prenúncio da transformação. O que hoje parece artificial, amanhã se torna natural. O dinheiro escuta e responde à voz que acredita merecê-lo. Agora olhe à sua volta. Com quem você mais convive? Com quem compartilha ideias, emoções, medos, decisões? Porque essa resposta diz muito sobre onde você vai estar daqui a 5 anos. Isso não é apenas um ditado popular, é uma verdade silenciosa que a maioria ignora. Napoleon Hill observou que nenhum milionário se formou sozinho. Todos, sem exceção, se cercaram de pessoas que potencializavam sua visão, não que a diminuíam. E aqui mora o perigo. Você pode estar tentando pensar como rico, agir como rico, falar como rico, mas se está cercado de queixas, críticas, mentalidade derrotista e energia negativa, será vencido pelo ambiente. Porque o ambiente não pede licença, ele contamina. E o que você ouve diariamente modela sua energia, suas decisões, suas crenças. Reflita, o que domina suas conversas? Ideias sobre crescimento ou sobre limitações? Você convive com pessoas que desafiam sua zona de conforto ou que reforçam seu medo de crescer? A neurociência mostra que o cérebro se adapta ao grupo ao qual pertence. Se você está entre pessoas que pensam pequeno, terá que reduzir seus sonhos para se encaixar. Mas se anda com quem vive em modo expansão, suas ideias também expandem. Os milionários sabem disso. Por isso blindam sua energia. Não se expõem onde não crescem. Não mantêm conversas que os atrasam. Não investem tempo em quem não investe em si mesmo. E você precisa começar a fazer o mesmo.
Cerque-se de riqueza, mesmo que ela ainda não tenha chegado no extrato. Não me refiro apenas ao dinheiro, me refiro à riqueza de visão, de caráter, de disciplina, de ambição positiva. Não é necessário cortar todos os laços, mas sim construir um novo círculo. Um que o desafie, que o inspire, que lembre diariamente da pessoa que você pode se tornar. Vá onde há construção, não reclamação. Participe de grupos que celebram o sucesso, em vez de zombar dele. Consuma conteúdos que elevem seu padrão de pensamento. Isso é mais do que um conselho, é uma exigência se você quiser crescer. O ambiente molda você sem pedir permissão, ele simplesmente transforma. Por isso, escolha o seu com inteligência estratégica. Assim como um investidor que analisa riscos, você precisa escolher suas influências com visão de longo prazo. Porque quando você se cerca do que quer ver refletido na sua vida, o universo se organiza para aproximá-lo das pessoas certas, das ideias certas, das oportunidades que antes estavam invisíveis. Lembre-se, o ambiente é a incubadora da sua próxima versão. Proteja-o como protege os seus sonhos. Um dos princípios menos compreendidos sobre a criação de riqueza é este: o dinheiro segue o verdadeiro líder. Não o mais carismático, não o mais inteligente, mas o mais coerente. Napoleon Hill chamou isso de influência silenciosa. A habilidade de caminhar com tanta convicção no próprio propósito que as pessoas sentem o impulso de caminhar junto sem que você precise convencê-las de nada. Você quer atrair riqueza duradoura? Então torne-se alguém que os outros naturalmente querem seguir. Não porque você manda, mas porque você inspira. Isso não começa com uma equipe, um título ou uma empresa. Começa com o que você faz quando ninguém está vendo. Com o nível de comprometimento que tem consigo mesmo. Com a integridade que imprime nos detalhes. Liderar é viver como referência antes de qualquer reconhecimento. É decidir se comportar como um exemplo antes que alguém te aponte como tal. Os grandes líderes não esperam aplausos. Eles constroem um caminho tão verdadeiro que, eventualmente, o mundo reconhece sua autoridade. É por isso que sua riqueza está diretamente conectada com o número de pessoas que você ajuda a crescer. Esse é o novo modelo. Você não enriquece sozinho. Você enriquece enquanto serve. A mentalidade antiga buscava acumular. A mentalidade nova multiplica. Não se trata de receber mais apenas, mas de se tornar alguém que eleva os outros. E a pergunta é: você está desenvolvendo uma visão que os outros podem seguir? Está se tornando uma pessoa confiável, estável, disciplinada? Consegue olhar no espelho e afirmar: eu seguiria essa versão de mim mesmo? É nesse ponto que a transformação começa. Quando você se respeita, o mundo te respeita. Quando age com retidão, o universo te alinha com oportunidades. Quando você se compromete diariamente a se tornar a melhor versão de si mesmo, algo muda na energia que emana. As portas se abrem. As conexões certas chegam. Você para de correr atrás e começa a atrair. Não por sorte, mas por autoridade construída na prática. Napoleon Hill ensinava que o verdadeiro líder não impõe sua vontade. Ele desperta vontades adormecidas nos outros, não com gritos, mas com exemplo, não com promessas, mas com consistência. E se hoje você decidir viver assim, não só aumentará sua riqueza, como também cultivará o que há de mais valioso, respeito próprio e um legado que inspira. Mas nada disso é possível sem uma arma silenciosa, rara e indispensável: o foco. Vivemos em uma era em que cada segundo traz uma distração, uma notificação, uma urgência inventada, uma comparação, uma opinião sem valor. E nesse caos, é impossível construir algo extraordinário com uma mente fragmentada. Napoleon Hill já alertava isso há décadas. O desejo definido, sustentado por atenção plena, torna-se força invencível. Pense por um instante.
Quantas metas você já abandonou no meio do caminho? Quantos projetos começaram com entusiasmo e morreram por falta de continuidade? Quantas vezes se deixou levar por distrações que em nada contribuíram com seus objetivos? O foco não é uma habilidade, é uma escolha diária, uma disciplina, uma prática sagrada para quem leva o próprio futuro a sério. Os que acumulam riquezas não acordam perguntando o que eu preciso fazer hoje. Eles já têm clareza sobre onde querem chegar. Acordam afirmando, isso é o que eu vou avançar hoje, porque entendem que o dia é um capital valioso demais para ser desperdiçado em atividades que não constroem. E aqui está uma verdade que pode incomodar. Se você não tem um objetivo claro, será usado para realizar o de alguém. Simples assim. Sua energia é limitada, sua atenção é ouro. E cada minuto que você entrega ao que não te desenvolve é um passo a menos rumo à sua riqueza. Então, pare agora e se pergunte, no que eu realmente estou focado? Em crescer, em aprender, em criar novas fontes de receita? Ou em se distrair, em se comparar, em buscar aprovação? A diferença entre uma mente rica e uma mente pobre não está no QI, está no nível de foco. O milionário elimina o ruído, simplifica, diz não com naturalidade ao que não eleva. E você deve começar a fazer o mesmo. Reduza o barulho, escolha um propósito principal, transforme-o na sua bússola. Não tente fazer 1000 coisas esperando que uma dê certo. Faça uma, mas faça com maestria, com tudo de si. Quando sua energia está direcionada, sua mente se torna um raio, e uma mente assim dobra a realidade. Constrói pontes invisíveis entre a ideia e a concretização. Você não precisa estar em todos os lugares, precisa estar inteiro no lugar certo. O foco não é inimigo da liberdade, é o que cria a verdadeira liberdade. Não é o que limita, é o que expande, porque quando você foca, executa. E quando executa com clareza, colhe com precisão. A maioria quer chegar ao topo, mas poucos estão dispostos a escalar com os pés feridos. Hill dizia isso com firmeza. O fracasso é apenas uma pergunta disfarçada. Ele te pergunta, você realmente quer isso? E o drama é que muitos desistem antes da resposta. Acham que se está difícil é porque não era para ser. Mas às vezes, quando tudo começa a desmoronar, é porque o seu eu antigo está prestes a morrer e dar lugar a uma nova identidade. A riqueza não pertence ao mais esperto, pertence ao mais persistente. Hill documentou dezenas de casos de fracassos seguidos que, por insistência, viraram histórias de sucesso. E o que esses nomes tinham em comum? Um desejo ardente. Uma visão tão clara que resistia a tudo. Enquanto o mundo dizia pare, eles apertavam os passos. Persistência é fé em movimento. É agir mesmo sem ver. É caminhar com os olhos fechados e a convicção de que a ponte vai se formar sob seus pés. É insistir quando o corpo já cansou e a mente quer parar. E se você já chegou nesse ponto, parabéns. Está perto. Porque o universo não entrega grandes realizações a quem desiste fácil. Ele testa, ele pressiona, ele exige resiliência. E observa se você continua acreditando, mesmo sangrando. Persistir não é repetir o mesmo erro, é ajustar o caminho sem jamais soltar o destino. É mudar o como, mas jamais o porquê. Cada tropeço é uma preparação. Cada contratempo é treinamento invisível. Cada momento em que parece que nada está acontecendo é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de crescer por dentro. Napoleon Hill dizia, a porta não se abre para quem bate uma vez. Ela se abre para quem insiste até que não reste madeira. E se você escolher insistir hoje, mesmo com medo, mesmo com dúvida, amanhã terá algo que poucos conseguem construir. Uma vida guiada por intenção, moldada com caráter e consolidada em verdade. Vivemos em uma era de velocidade insana. Queremos resultado imediato.
A semente ainda nem tocou o solo e já exigimos frutos. Esperamos que a colheita venha antes do plantio. Mas essa ansiedade é veneno para a verdadeira riqueza. Ela confunde lentidão com fracasso. Hill sabia disso como poucos. Ele compreendia que o tempo não é inimigo, é cúmplice. Não é um obstáculo, é um aliado fiel. A riqueza real não se constrói em um sprint. Ela se desenvolve no ritmo de um carvalho, devagar, profundo, inabalável. O que cresce rápido demais, sem raiz, também desaba com o primeiro vento. O problema nunca foi o tempo de espera. O problema é comparar a sua jornada com a dos outros. É olhar para a velocidade alheia e esquecer que o seu solo é outro, suas sementes são outras e o seu tempo é sagrado. A maioria desiste não por incapacidade, mas por impaciência. Mas aquele que segue plantando com consistência, mesmo sem ver resultado imediato, esse sim alcança algo que dura. O impaciente acumula pressa. O determinado acumula patrimônio. Então, hoje, em vez de olhar para o relógio, olhe para o seu progresso. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo com o tempo que tenho? Porque cada minuto que você investe em si, o universo multiplica silenciosamente. Não parece, mas está acontecendo. Cada página lida, cada decisão disciplinada, cada renúncia ao que não constrói. Tudo está sendo contabilizado por forças que você ainda não vê. Essa é a alquimia dos que vencem. Transformar o ordinário em extraordinário com repetição fiel. E essa alquimia está disponível para você, se tiver sabedoria para permanecer. É comum ouvirmos que conhecimento é poder, mas Napoleon Hill ensinava que conhecimento por si só não vale nada se não se transforma em ação. A educação tradicional ensina a memorizar. A educação para o sucesso ensina a multiplicar. Quantas pessoas você conhece que leram dezenas de livros, fizeram cursos, viram vídeos e mesmo assim continuam no mesmo lugar? O motivo é simples. Saber não é suficiente. Você não se torna rico pelo que sabe. Você se torna rico pelo que faz com o que sabe. Conhecimento acumulado é só peso. Conhecimento aplicado é capital. A mente milionária é curiosa, sim, mas também é inquieta. Não se satisfaz em compreender. Ela precisa ver o impacto daquilo. O conhecimento que não muda o comportamento é apenas distração. E a riqueza não responde à distração, responde à transformação. Então, a partir de agora, todo conhecimento que chegar até você deve ser filtrado por uma pergunta: como eu aplico isso hoje? Não amanhã, não quando for conveniente, hoje. Leu algo novo? Coloque em prática. Ouviu um conceito poderoso? Teste-o na sua vida. Descobriu um princípio que te tocou? Encene-o na sua rotina. E então repita: aprender, aplicar, multiplicar. Essa é a tríade da mente rica. Napoleon Hill entrevistou homens que jamais sentaram numa sala de aula formal e, mesmo assim, construíram impérios. O segredo? Aprendiam com a vida e aplicavam rápido. O sucesso ama a velocidade da execução e você pode fazer o mesmo. A cada novo aprendizado, pergunte: como posso usar isso para crescer hoje? Porque quem aplica com constância prospera com profundidade. Mas ainda há um obstáculo maior: a crença enraizada de que você não merece o melhor. Essa sabotagem sutil impede o fluxo da abundância. Napoleon Hill foi incisivo. O universo não entrega o que você pede com os lábios. Ele entrega o que você acredita com o coração. Essa crença, essa vibração interna é o que ele chamava de mentalidade de abundância. E essa mentalidade não é um otimismo ingênuo, nem uma positividade forçada. É uma convicção profunda de que existe o suficiente, de que o bem é o seu destino, de que o sucesso é natural, não raro. Mas muitos vivem como se houvesse escassez no universo. Têm medo de perder, de não ser suficiente, de que se outro ganha é porque você perde.
Isso é um erro que sabota silenciosamente. A escassez contamina decisões, faz você hesitar, duvidar, adiar e, pior, te faz agir a partir da necessidade e não da intenção. Mas quando você muda essa vibração interna, tudo ao redor muda também. Sua energia se eleva, sua linguagem se refina, sua postura se alinha. Porque o universo não responde a palavras ocas, ele responde à vibração real, e a abundância vibra alto. Você começa a perceber que o dinheiro não é um objetivo final, é um reflexo, um espelho da mente que já decidiu receber. Quando você entende isso, algo dentro de você para de correr atrás e começa a atrair, não por mágica, mas porque passou a se comportar como quem já é merecedor. Essa paz interna, essa confiança silenciosa, essa certeza profunda, é isso que muda o jogo. Porque a abundância nunca vem por acaso, ela é puxada por mentes preparadas. Napoleon Hill ensinava: sucesso não se conquista pela força, mas pela harmonia. E a verdadeira abundância é isso, um alinhamento entre o que você pensa, o que sente e o que faz. Você quer ser rico? Então sinta-se rico. Haja como tal. Receba como tal. Porque o universo não resiste à convicção de uma mente que já decidiu. Você não precisa de mais motivação. Precisa de movimento. Precisa viver como se já tivesse conquistado. Porque o dinheiro não chega para quem espera. Ele chega para quem já decidiu ser. A decisão de prosperar começa dentro. E antes que alguém note do lado de fora, você já precisa ter decidido do lado de dentro. Pensar como milionário é um início. Falar como milionário dá forma. Agir como milionário torna tudo inevitável. E o mais poderoso de tudo isso é que você pode começar agora, sem um centavo sequer, mas com uma ideia firme, um comportamento alinhado e uma emoção ancorada na certeza. Porque o dinheiro não é uma bênção que cai do céu para poucos escolhidos. Ele é uma consequência da mente disciplinada, da ação decidida e da fé consciente. E fé, como Napoleon Hill ensinava, não é rezar esperando. É andar como se a resposta já tivesse chegado. É se mover como quem já possui. É decidir como quem já conquistou. A fé verdadeira age, mesmo sem ver o caminho inteiro, e é aí que tudo muda. Quando você se comporta como alguém que já venceu, o mundo começa a se alinhar à sua nova postura. Sim, ele vai testar sua convicção, vai criar desafios, vai colocar à prova sua persistência, mas também vai abrir portas, portas que antes estavam invisíveis, porque a realidade só responde à firmeza, não à hesitação. A maioria fala de sonho, mas age a partir do medo, deseja mais, mas duvida de si. E essa incoerência gera estagnação. Mas quando sua fala, seu pensamento e seu gesto caminham na mesma direção, o universo escuta com clareza e responde, porque toda dúvida grita, eu não mereço. Toda convicção sussurra, já é meu. E é essa vibração que constrói o invisível antes do visível. É possível sentir quando alguém decidiu vencer. Está no tom de voz, na firmeza dos olhos, no jeito como levanta da cama, na maneira como entra em uma sala. Quem já decidiu, não negocia com desculpas. Não se explica, não precisa convencer ninguém. Apenas segue. E tudo ao redor começa a responder, mesmo que leve tempo. Você não está mais em busca de validação. Está em busca de coerência. Você não está tentando provar nada. Está construindo tudo. E quando essa convicção ocupa seu corpo, sua energia sobe. Sua presença muda. As oportunidades deixam de te ignorar. Elas vêm até você. Porque o dinheiro é atraído por estruturas sólidas. E a mente é a base de tudo. Por isso, quando a dúvida voltar, porque ela sempre volta, lembre-se de quem você já decidiu ser. Lembre-se que tudo o que você está visualizando, afirmando, agindo e alinhando está preparando o terreno. A colheita vem, mas antes
vem o comprometimento, o ato de repetir com intenção, de insistir com nobreza, de executar mesmo sem palmas, mesmo sem aplausos. Napoleon Hill dizia que o sucesso é seletivo. Ele só atende aos que demonstram ser dignos por meio da ação constante. Você pode sonhar o que quiser, pode planejar o que quiser, mas só vai receber o que for capaz de sustentar com maturidade. E essa sustentação não nasce do ego, nasce da mentalidade. Você quer riqueza? Torne-se alguém que não a desperdiçaria. Você quer abundância? Torne-se alguém que a multiplicaria. Você quer liberdade? Torne-se alguém que saberia o que fazer com ela. Porque o universo não entrega o que você implora. Ele entrega o que você está pronto para liderar. E essa prontidão não é declarada com palavras, é provada com decisões, com hábitos, com disciplina, com aquilo que você faz quando ninguém está olhando, com aquilo que você tolera, ignora, alimenta ou combate dentro de si. A sua mente é o seu reino, e o que você permite crescer ali define tudo o que você colhe no lado de fora. Por isso, a partir de hoje, não se pergunte mais: quando o dinheiro vai chegar? Pergunte-se: quando eu vou me tornar a pessoa que ele está procurando? Porque ele está aí, circulando, observando, escutando o comportamento e não os pedidos. E ele encontra quem se tornou magnético, quem desenvolveu um padrão vibracional condizente, quem decidiu parar de correr atrás e passou a caminhar como se já tivesse. E é exatamente isso que você precisa fazer todos os dias. Antes do mundo te reconhecer, reconheça-se. Antes do mundo acreditar, acredite. Antes do mundo te aplaudir, haja como quem já conquistou. Não para impressionar, mas para alinhar. Não para agradar, mas para transformar. Porque se você fizer isso com constância, o dinheiro virá. As portas se abrirão. E você não precisará mais lutar para ser visto. Será inevitável. Você terá se tornado a pessoa que já carrega o sucesso dentro. E nada no mundo externo consegue resistir a alguém que já venceu por dentro. Se você chegou até aqui, sabe que esse não foi apenas um texto. Foi um ponto de virada. Foi o momento em que você teve a chance de olhar para dentro e decidir. Agora, só há uma coisa a fazer: aplicar. Levar isso para o seu dia, deixar cada palavra virar prática, deixar cada conceito se tornar ação. Porque saber não muda sua vida. Usar o que você sabe muda. E se este conteúdo te despertou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Marque o início da sua virada e lembre-se, o dinheiro não se move por acaso. Ele segue líderes, segue coerência, segue vibração. E ele está, neste exato instante, procurando você. A questão é, você já está se comportando como quem ele deseja encontrar?